Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tamires, mas pode me chamar de Tami. E no vídeo de hoje eu vou contar um assunto que é super importante pra mim. Como foi meu pedido de casamento? Então, vamos lá. Quando eu tinha mais ou menos de 14 para 15 anos, na minha adolescência, o meu sonho principal era conhecer Veneza. Aí eu comecei a pesquisar, ver fotos, ver vídeos, né? E aí eu fiquei completamente apaixonada pela Itália. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu iria um dia conhecer Veneza e que eu ia passar minha lua de mel lá. Então era um dos meus maiores sonhos. Outro sonho meu, que eu sempre tive, era de casar. Então eu sempre imaginava esse momento do meu casamento, de ser pedida em casamento. Sempre foi uma vontade minha. Eu sei que não é o sonho de todas as mulheres, né, hoje em dia, mas era uma coisa que eu queria muito. Quando eu conheci o Arum, ele me falou que morava na Itália. E eu achei super legal, eu fiquei super curiosa porque era o principal país que eu queria conhecer, meu grande sonho. Só que muito diferente do que muitas pessoas vão pensar, que tipo assim, ela deve ter ficado com ele, deve ter adorado que ele morava na Itália e alguma coisa do tipo. Ou ela deve ter ficado com ele porque ele morava na Itália e é o país que ela queria conhecer. E foi totalmente diferente disso. Quando eu conheci o Arum, eu tinha saído de um relacionamento que eu morava numa cidade e o cara morava em outra e era mais ou menos a uma hora de distância. E deu super errado, foi o pior relacionamento que eu tive na minha vida. Então a minha experiência com relacionamento à distância foi horrível. E na minha cabeça eu pensava, eu não vou namorar à distância nunca. Isso pra mim não é uma opção, só vou namorar, me relacionar com alguém que more perto de mim. E aí a gente paga com a língua, né? Então, quando eu conheci o Arum e ele me falou que ele morava na Itália, não era uma opção pra mim ter um relacionamento com ele, ao contrário do que muitas pessoas pensam ou do que parece. E aí a gente acabou se apaixonando. Eu acredito que ele também não queria ter um relacionamento à distância, nem ele nem eu, não passava isso pela nossa cabeça, mas aí aconteceu. Então, no final do ano, mais ou menos antes do Natal, eu viajei para a Itália para poder passar nessas férias com eles de Natal, Ano Novo e tudo mais. E aí a gente conheceu Veneza, Verona, Milão, conheci várias cidades da Itália e só fiquei mais apaixonada ainda e vi que realmente, tipo, era tudo o que eu imaginava e um pouco mais. E foi maravilhoso, né? A realização de um sonho, eu fiquei encantada, ainda mais de saber que um dia a gente moraria ali juntos. Então isso pra mim foi muito importante. E eu acho que nada acontece por acaso, né? Você se apaixonar por uma pessoa que mora exatamente no país que você ama e que tem vontade de conhecer e tudo mais. Então, assim, parece que foi tudo escrito de acordo com os meus sonhos, sabe? Foi perfeito. Então eu conheci Veneza, foi lindo, maravilhoso, assim, e eu fiquei tão em choque que eu não conseguia chorar, eu não conseguia demonstrar nenhum tipo de reação, porque eu fiquei tão assim, eu não acredito que eu tô vivendo nisso, que eu ficava só, tipo assim, normal, como se nada tivesse acontecendo, fingindo costume, mas não porque eu queria, porque por dentro eu tava surtando, e eu tava tão extasiada com aquilo, que eu ficava só, tipo, que lindo, que maravilhoso, mas tipo, por dentro eu tava, ai meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui, sabe? E foi muito emocionante pra mim. Passou, depois disso, o Arum foi me visitar no Brasil, depois eu fui visitar ele na Itália de novo. Depois de um ano que a gente estava junto, eu fui pra Turquia conhecer os pais dele e a gente fez uma viagem maravilhosa pra Capadócia. E ali, por um momento, eu achei que ele fosse me pedir em casamento. Porque a gente andou de balão, a gente fez tudo. E como a gente já conversava muito sobre casamento, sobre esse assunto, e já tava tudo organizado, né? Tipo, a gente já tinha a nossa vida toda planejada, mas faltava o pedido. Então eu achei que ele fosse me pedir em casamento, talvez, na Capadócia, por ser um lugar super romântico e por várias pessoas fazerem um pedido ali. Seeing monsters out your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. E ele não fez. E eu fiquei, meu Deus, será que ele vai me pedir em casamento? Será que ele não vai? Será que tá com medo? O que que é? E depois passou o tempo, ele ia pro Brasil, eu ia pra Itália. E um ano depois, nas férias de novo de final de ano, quando tinha feito exatamente um ano que eu tinha conhecido Veneza, e eu ia de novo pra passar Natal e Ano Novo com ele, que sempre era a data certa de eu ir. E aí ele falou, vamos combinar as férias, né? Pra onde você quer ir?
Aí eu peguei e falei, eu queria muito ir pra Veneza de novo, porque da primeira vez eu fiquei tão em choque assim que a gente não conseguiu aproveitar. E também, o dia que a gente foi tentar andar de gôndola, tava chovendo, então eu não consegui ter essa experiência. Aí eu fui e falei, a gente podia ir de novo pra Veneza e tal, não sei o que. Ele, não, vamos sim e tal, e super apoiou, eu já vi que meio que era o que ele tava querendo. Mas ele me perguntou porque eu acho que seria meio óbvio que eu queria ir pra lá de novo, né? E ele foi e falou pra mim, vamos escolher um lugar pra ficar melhor dessa vez. Porque da outra vez a gente ficou em um hotel que era super central, a gente conseguia fazer tudo andando. Aí eu falei, tipo, eu acho super bonito aqueles quartos que tem varandinha pra aqueles canais de Veneza, que você vê as gôndolas passando e tudo mais. Eu acho muito bonito uma vista assim. Aí a gente procurou, achou nesses aplicativos de aluguel mesmo, de apartamento. Um desses dias, quando eu acordei, a cama tava cheia de pétalas de flores, assim, de rosa, e tinha escrito coração, um monte de coisa. Foi lindo. Eu pensei, caraca, será que ele vai me pedir em casamento agora? Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. E aí eu ficava, tipo, olhando assim, esperando se ele ia me pedir em casamento. E aí ele não me pediu nesse dia, mas foi super romântico. Ele meio que já tava preparando tudo ali pra depois me pedir em casamento. E quando a gente saía dessa casa também, tinha tipo um arco que você via o canal ali de Veneza e tudo mais. Lindo, assim, o lugar que a gente ficou foi extremamente perfeito. No dia seguinte, a gente acordou mais tarde. E ele falou, meu Deus, a gente acordou muito tarde. Era pra gente ter acordado mais cedo, porque a gente tinha planejado andar de gôndola. Só que quando você viaja pra algum lugar assim que você passeia muito, você acaba ficando muito cansado também, porque você faz tudo andando. Eu falei, mano, não tem problema, se a gente não conseguir, a gente não anda e tudo mais. E aí depois eu me arrumei, ele se arrumou, nisso que ele se arrumou, ele pegou uma mochila. E ele nunca, em viagem nenhuma nossa, saiu de mochila nas costas. Aí eu já comecei a achar estranho. Aí eu pensei, será que ele tá querendo me pedir em casamento? Porque não faz sentido ele sair com essa mochila nas costas pra não carregar nada, a gente nunca levava nada. Passou, começamos a andar e tudo mais, já tava tarde. A gente foi pra um lugar que normalmente costuma ter as gôndolas e tava tudo vazio, não tinha gôndola. E aí a gente teve que andar pro outro lado, andamos mais um tempão, paramos, comemos, porque a gente tava morrendo de fome, que não tinha tomado café. E aí até a gente achar uma gôndola já tava de tardinha. Então a gente foi, fez o passeio e assim, é uma experiência maravilhosa. A gente foi andar de gôndola. E aí, como ele tava com aquela mochila, eu tava pensando, meu Deus, a qualquer momento ele vai me pedir em casamento. E aí eu comecei a ficar nervosa, porque a gente tava andando, o passeio tava quase acabando. Começou a escurecer, porque assim, como a gente já foi andar, já era mais à tarde, então já tava escurecendo quando a gente foi andar de gôndola, tava começando a escurecer. Ele tava com aquela mochila no barco e eu ficava pensando, meu Deus, ele vai me pedir em casamento ou não vai, ou é coisa na minha cabeça. E aí acabou o passeio, ele não me pediu um casamento, e aí já tava escurecendo, e eu falei, gente, eu não tô entendendo isso, o que ele tá querendo fazer. Ele falou, vamos na catedral, vamos lá em cima, tem um térreo muito bonito, vamos lá. E quando a gente chegou lá, por ser tarde, já estava fechada a catedral também. E depois a gente ficou na praça, e eu vendo ali que ele tava nervoso, mas ele tava nervoso porque tudo que ele tinha planejado deu errado, porque ele queria me pedir em casamento na gôndola, e já tava escurecendo, então, tipo, era escuro, não ia dar aquele impacto. Ele depois pensou em me pedir em casamento em cima da catedral ali, né, com aquela vista toda pra Veneza, seria lindo também. Mas já estava fechado. Então ele foi ficando nervoso, porque, tipo assim, caraca, tudo que eu planejei tá dando errado. E eu, ali ansiosa, caraca, ele vai me pedir em casamento ou não vai? O que que tá acontecendo? E aí foi algo muito engraçado. E aí depois, quando a gente tava saindo no meio da praça, do nada, ele me abraçou. E aí ele começou a falar, né, se declarar e tal. E aí, assim, eu já não tava mais esperando, porque os lugares que ele podia ter me pedido em casamento, ele não me pediu, então eu não tava mais esperando. E aí ele começou a se declarar ali, eu tá,
assim, né, escutando, sem entender muito o que estava acontecendo. E ele foi e tirou a aliança do bolso, assim, a caixinha com a aliança, e me pediu em casamento. Então, meu pedido de casamento foi de frente para a catedral, né, para aquela igreja ali de Veneza, que é um lugar muito bonito, uma vista também maravilhosa. E realmente foi no momento que eu não estava esperando, porque eu fiquei esperando o tempo inteiro, não aconteceu. Eu falei, então também não vai acontecer hoje, talvez ele vai me pedir em casamento outro dia. E no dia seguinte a gente já ia embora de Veneza. Então eu pensei, ele deve me pedir em outro lugar e outra coisa e tudo mais. Então, realmente, eu não estava esperando, ele conseguiu pegar de surpresa, apesar de eu estar imaginando antes. E foi maravilhoso, assim, sabe? Eu fiquei bem encantada, assim, que foi aquela surpresa e ele também. E aí, mais uma surpresa. Na hora que ele foi colocar o anel no meu dedo, o anel cabia nesse dedo aqui só. Era muito largo. Por quê? Pelo que parece, no Brasil é um tamanho e na Itália é outro. Então, no meu aniversário, ele perguntou e tal, ali, qual era o tamanho do meu dedo. Eu falei e depois acabou que ele me deu um colar. Então, assim, ele sabia o tamanho do meu dedo, mas ele me deu um colar. Então, se ele tivesse me dado pelo menos o anel, a gente teria testado e teria visto que aquele não era o meu tamanho. Mas aí, na época, ele até perguntou, é 17 mesmo o tamanho do teu dedo? Eu falei, não, é 17, eu tenho certeza. E aí passou. Então, quando ele comprou o anel, ele já sabia o tamanho, ele comprou 17. Só que quando a gente colocou, ele cabia só nesse dedo. E aí a gente começou a rir, né? Porque, planejou tudo, coitado. E aí as coisas foram desandando e o anel não servia no dedo. E aí a gente falou, no máximo a gente procura um lugar aqui pra poder apertar. Se não achar, quando a gente voltar, né, pra Bérgamo, no caso, que era o lugar que ele morava, a gente aperta. A gente leva no lugar onde eu comprei e aperta. E a gente procurou em vários lugares. Só que ele me pediu em casamento no dia 25, foi no dia do Natal. E aí tava tudo fechado, eu não tinha lugar nenhum pra poder apertar o anel. E aí depois a gente foi pra Verona, e em Verona a gente decidiu fazer um jantar romântico no restaurante que tinha lá, pra poder comemorar o pedido de casamento. E até então ninguém tava sabendo, minha família, ninguém, eu não tinha mandado foto, nada pra ninguém. E aí depois que a gente fez, né, comemorou e tudo mais, aproveitou o momento. E aí, eu contei pro meu pai, pra minha mãe, pras minhas amigas, porque eu sou muito assim, eu tô fazendo uma viagem, eu não vou ficar postando foto, postando story na hora. Provavelmente eu só vou postar story, quando eu chegar no hotel, sabe? Ou no dia seguinte. Então, muitas das vezes eu já tô em casa e ainda tô postando fotos de viagem, porque eu não gosto de ficar parando o que eu tô vivendo ali pra poder ficar postando ou tirando foto. Eu gosto de aproveitar mesmo. Quando eu voltei pra visitar ele, a gente foi pra Turquia. Então, a gente apertou o meu anel na Turquia. Foi um momento muito especial, muito lindo pra mim. Eu fiquei encantada, ele foi super fofo. E realizou meu sonho, né, de ser pedido em casamento e também de ser pedido em casamento em Veneza, que era a minha viagem dos sonhos, mesmo eu já tendo ido pra lá. E me pediu no Natal também, que era uma data especial pra mim, Natal, comemoração, né. E eu já falei pra ele que presente de noivado não pode ser o mesmo presente de Natal, né, a gente tem que se dar 2 presentes. Eu acho também que ele deu uma desperta, pensou, vou pedir ela em casamento no Natal, que assim é um presente só. E apesar de todas essas coisas que aconteceram, de todos os desastres, eu não consigo imaginar um pedido de casamento melhor. No meu lugar preferido, a aliança que ele me deu, apesar de estar grande, foi perfeita. E o pedido vindo de uma pessoa que eu amo muito. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a minha história, sobre o meu pedido de casamento. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho de notificação para os próximos vídeos. E se você gostou, não esqueça de dar um joinha. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!